95 apresenta Checkup no rádio. 7h13, confirmando 7h13, quadro Checkup no rádio de hoje recebe o médico otorrino Marcos Galvão. Doutor Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Hoje é tema livre, manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 99205-3030, abraçar aqui o nosso amigo Manuel Gatão, né? Tá lá no sítio Tuiú, na zona rural de Santana do Seridó, com o nosso amigo Zé Maria dos Produtos Que Sabor. Doutor Marcos, tem uma pergunta que ficou aqui da última vez que você esteve aqui no programa, né? Eu até fiz questão de guardar porque também me interessa bastante, né? É verdade que usar fone de ouvido todo dia pode causar perda de audição? Bom, essa é uma pergunta que a gente escuta muito, né? No consultório, no dia a dia. Muita gente pergunta e tem essa dúvida. Existe uma coisa que a gente chama de trauma acústico. O que é o trauma acústico? É a exposição ao ouvido a um ruído forte por um período de tempo prolongado. Isso realmente pode danificar o nosso ouvido interno, as células do nosso ouvido interno, e provocar uma perda de audição. Agora, eu gosto sempre de deixar claro, isso acontece com frequência por um fone de ouvido? Não. Né? O fone de ouvido, para a gente ter um trauma acústico, a gente precisaria usar esse fone numa intensidade de som muito forte, por períodos muito longos, por vários dias consecutivos. Mas existe uma regrinha que eu gosto de ensinar e gosto de comentar com os pacientes que me perguntam isso, para usar o fone de ouvido sem que ele seja capaz de provocar o trauma acústico. Então, o que é que a gente orienta? Primeiro, nunca ultrapassar a metade do volume do aparelho. Então, se você conecta seu fone no celular, por exemplo, e o aparelho de celular ele tem uma variação de som que vai de 0 a 100. Nunca ultrapasse 50, metade da capacidade do aparelho. E segundo, para cada 1 hora de uso do fone de ouvido, você tira o fone e deixa seu ouvido descansar por 30 minutos. Então, as duas regras são essas: nunca ultrapassar a metade do volume total e para cada hora de uso do fone, meia hora de descanso. Com isso, a chance de você ter um trauma acústico por causa do fone de ouvido é muito pequena. E tem outro detalhe: quem faz uso frequente do fone, procure usar um fone de ouvido bom, né? Bom não significa que é caro, mas que pelo menos tenha passado pela inspeção do Inmetro, né? Que na caixa lá tem um selozinho do Inmetro, porque aí a gente garante que aquele equipamento foi testado e que ele não vai causar danos ao seu ouvido. Tem um volume seguro? É a metade do volume do aparelho. Certo. Hoje em dia, os aparelhos mais modernos, quando você conecta o fone de ouvido, na hora que você vai aumentando o volume, ele avisa que a partir daquele ponto tem risco de trauma acústico. Então, se você não quiser ficar olhando se está na metade, basta respeitar esse limite que o próprio telefone celular avisa. Eu não sei se o senhor concorda, mas eu já ouvi profissionais do rádio, por exemplo, citando essa situação de que o problema do uso constante do fone de ouvido o prejuízo vai chegar bem prolongado. Por exemplo, depois de 60, depois de 70, eu já ouvi profissionais dizendo: eu usei muito fone durante a minha vida toda, e o uso prolongado que o senhor fala seria exatamente esse uso de 10 anos, 20 anos, 30 anos? Na verdade é assim, a gente pode ter um trauma acústico em uma noite e perder a audição. Eu tenho um exemplo disso. Eu tenho uma paciente de 23 anos que num carnaval aqui em Caicó adormeceu no pé de um paredão e acordou surda no outro dia. E ela, acreditando que era um problema temporário, não procurou ajuda em tempo hábil, esse tempo hábil em torno de 24, 48 horas, e de fato ela perdeu a audição em uma noite, né? Foi um trauma tão intenso que hoje ela precisa usar aparelho auditivo nos 2 ouvidos para poder ouvir. Mas essa exposição continuada é verdade, né? Você precisa de um tempo dessa exposição contínua para poder
começar a ter o dano auditivo. Agora, o cara começa a ter uma perda de audição lá por 60, 70 anos de idade, porque usou fone de ouvido, como o Marcos está com um aqui agora, na atividade dele. Dizer que isso foi desse fone não é fácil, porque é uma idade onde nós, né, a maioria das pessoas já começa a ter um rebaixamento auditivo. E se for uma pessoa que tenha fatores de risco, como fatores genéticos, hipertensão, diabetes, dislipidemia, fumantes, então isso vai contribuir para essa perda de audição. Então fica difícil a gente dizer se foi desse fone ou não. Agora eu estou me prolongando um pouquinho no assunto, porque é um assunto importante e interessante. Agora, aquele cara que trabalha na indústria, né? Ele trabalha num tear, vou puxar aqui para a região da gente, na indústria têxtil, e não usa o EPI, porque a gente vê muito isso, não uso porque eu não gosto de ficar apertando minha cabeça e tal. Ele vai ter um trauma acústico em algum momento da vida dele, porque é um ruído intenso, 8 horas diárias, se o cara fizer serão mais um pouquinho, durante um tempo prolongado da vida dele. Então ele provavelmente vai ter um trauma acústico por essa exposição. Agora, pelo fone de ouvido, é um pouco mais difícil. O nosso amigo advogado Sérgio Magalhães está dizendo o seguinte: eu uso o fone sempre em apenas um ouvido, alternando. Isso é coisa de doido? Isso é prejudicial? Pergunta ele. Eu não faria, eu não faria isso. Eu usaria realmente nos dois ouvidos. Porque assim, você pode estar começando a danificar um ouvido só. O fato de alternar é bom, né? Já que é um ouvido só, o fato de alternar é bom. Mas é aquela história, como é o uso desse fone? Eu uso para atender um telefone, então eu vou lá, ou eu uso para usar rock, para ouvir rock, né? Sepultura, Ratos de Porão, aquela pancadona toda dentro do ouvido. Então depende muito disso. Mas o ideal, a recomendação é que o fone seja usado nos dois ouvidos. Doutor Marcos, interessante essa questão de ouvido, porque quem se recorda muito, por exemplo, do cantor Zé Rico, da dupla Milionários do Zé Rico, né? Isso não é do tempo Geraldinho, não, né? Não. Eu também só ouvi falar. Mas ele só cantava com a mão na orelha, no ouvido. Isso é um prato que muitos locutores também usam, né? Isso prejudica, por exemplo, também? Isso também danifica da mesma forma do fone de ouvido? Não. Aí provavelmente só o fato dele colocar a mão aqui no ouvido. Na verdade, quando ele coloca a mão fazendo uma concha, o que é que ele está fazendo? Ele está concentrando as ondas sonoras para dentro do ouvido. O pavilhão auricular, ele serve para isso. Então essas dobrinhas que a gente tem aqui não são à toa. Quando a onda sonora chega, elas canalizam a onda sonora para dentro do conduto. Então, na hora que eu boto a mão fazendo a concha, eu estou dando uma ajudada nisso. O que ele provavelmente queria era melhorar o retorno dele, para ele poder cantar melhor. A minha voz que eu escuto é a mesma que as pessoas escutam, tem diferença? Não, é totalmente diferente, interessante, né? Isso. A gente escuta a nossa voz muito direto, o som que a gente gera na laringe, a gente escuta muito diretamente pelo ouvido interno. E tem uma caixa de ressonância, que é o nosso crânio e tudo. Uma parte é conduzida pela via óssea. E o som que as pessoas escutam a gente falando é um som que chega pela via aérea, exclusivamente. Então é um som totalmente diferente. Acho que todo mundo já passou pela experiência de gravar a própria voz e ouvir depois, né? É totalmente diferente. A minha, pelo menos, é um sotaque nordestino assim, arrastado demais, e eu não percebo isso. A nossa ouvinte pergunta aqui: meu filho tomou banho de chuva e faz 2 dias que reclama que não escuta pelo ouvido direito. O que é que pode ser? Depois da chuva. Olha, se for uma reclamação sem dor, né? Sem dor, muito provavelmente entrou um pouquinho de água, o ouvido estava com um excessozinho de cera, e essa água deu uma derretidazinha na cera, e essa cera, ao se espalhar dentro do canal, bloqueou o ouvido dele. Agora, uma dificuldade de ouvir depois de um banho de chuva com dor pode ser uma otite. A água inflamou o ouvido, essa inflamação gera uma dificuldade de ouvir. Tem mais perguntas? Doutor, coceira no ouvido, o que é que significa? E vem de quê? E aí, só dá ouvido hoje? Olha, existem muitas causas de coceira no ouvido.
Qual a principal? É uma probleminha que a gente chama de eczema. O eczema é uma dermatite do canal auditivo, é uma doença de pele, não é propriamente uma doença de ouvido. É muito semelhante à dermatite seborreica, a caspa no cabelo. Então, quem tem caspa tem uma tendência maior de desenvolver essa dermatite do canal. É uma irritação da pele que faz o conduto descamar e gera muita coceira. Outra causa muito frequente é a otite causada por fungos. Então, quando a gente tem contaminação de fungo dentro do ouvido, ele coça muito. E a otite bacteriana também coça, só que numa proporção menor. Outra coisa comum, a rinite, né? Principalmente a rinite alérgica, ela gera muita coceira no ouvido. Tem mais perguntas? É Maria José. Doutor, eu gostaria de saber, quando eu tô com aquele zoom no meu ouvido, sabe? Ele tá inflamado dentro, eu já usei, tá usando um remédio. Só que agora que tá dando, sabe? Então eu fico moca. Eu falo pra mim que o povo tá escutando eu falar bem alto. Como é que fica bom? Aí ele tá perfurado. Ele vai cicatrizar sozinho? Vai voltar ao normal? Maria José já. Como é que fica bom? Olha, na verdade, a principal causa de zumbido é a perda de audição. Então, chegou uma pessoa com um zumbido no consultório. Se eu não examinei o ouvido dela, se ela não me contou nada, ela disse zumbido, eu vou achar que ela está começando a ter um rebaixamento em alguma frequência de som. Mas no seu caso, você já tem o diagnóstico, né? Você teve uma otite que evoluiu com a perfuração do tímpano. Então, a gente não vai procurar chifre em cabeça de cavalo. O zumbido do seu ouvido é dessa perfuração. Então, qualquer dano ao ouvido, qualquer problema pode gerar zumbido. E perfuração é uma dor de cabeça, né? Perfuração, ela, além de rebaixar a audição, ela gera muito zumbido, ela deixa o ouvido vulnerável a infecções. Então, qualquer coisinha o ouvido começa a doer, começa a sair secreção e por aí vai. Como é que você vai ficar boa? Na hora que essa perfuração for resolvida. Como é que ela se resolve? Espontaneamente, como qualquer lesão que a gente tem no corpo pode cicatrizar sozinha, ou através de uma reconstrução do tímpano através de uma cirurgia. Então a gente tem esses dois caminhos para resolver uma perfuração timpânica. Quando ela não se resolve espontaneamente, infelizmente o caminho é a cirurgia para reconstruir, que é a timpanoplastia. Como é que eu sei que o... Peraí, Geraldinho, peraí. Calma, agora sim. Como é que eu sei que o... Peraí de novo, agora sim. Agora vai. Como é que eu sei que o meu ouvido tá perfurado? Sangra na hora? Olha, depende muito, né? Vamos dizer que você precisou fazer uma lavagem porque o ouvido estava cheio de cera e na hora da lavagem foi uma dor muito forte e de repente seu ouvido começou a sangrar. Foi um trauma que, na hora do procedimento, que perfurou o tímpano. Estou usando um cotonete para limpar o ouvido, que a gente não recomenda, e eu atingi o tímpano lá atrás. Vai doer e vai sangrar. Agora, eu tenho uma otite por fungo. O fungo faz muito isso. O fungo, ele tem essa capacidade de perfurar o ouvido. Normalmente não sangra. Ele causa um processo inflamatório e, de repente, a pelezinha se abre. Eu tenho uma otite média crônica, que é uma doença do ouvido médio que provoca uma infecção crônica, e essa infecção crônica, aos poucos, ela vai destruindo as estruturas do ouvido médio e, consequentemente, o tímpano. Também não vai sangrar. Então, quando é um evento agudo, para resumir, geralmente tem dor no momento do evento e sangue. Quando é um evento crônico, normalmente aquilo vai acontecendo aos pouquinhos e nem sangra, nem a gente sente tanta dor. Abraço aqui o advogado, seu conterrâneo, lá de Serra Negra do Norte, Zé Geraldo, aqui nos assistindo lá na Chácara Domicina. Zé Geraldo de Domicina. Pois é, ele disse, rapaz, fiquei feliz, não sabia que Dr. Marcos Galvão gostava de Raimundo, Sepultura, Ratos, olha só. Zé Geraldo, na verdade eu não escuto isso não, foi só um exemplo que eu dei aqui, né? Entendi, porque ele é polêmico, Zé Geraldo. Conhecimento eu sei. Vamos ter mais perguntas? Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Doutor, eu queria saber do senhor, eu tenho uma moquice no meu ouvido
já faz muitos anos. Aí eu só escuto em torno de 30% do ouvido esquerdo. Aí tem hora que ele volta tipo, a escutar normal, mas no decorrer do dia a maior parte ele moco, sabe? Assim, só com 30% escutando. Aí isso pode ser o quê? Pode ser o que isso? Olha, como isso vem de muito tempo, provavelmente é uma perda de audição, né? Por algum motivo, esse seu ouvido, ele pifou, né? Rebaixou a audição. Aí tem vários motivos. Inclusive, a gente já pode nascer com uma perda de audição. Muito comum em pessoas que durante a gestação a mãe teve rubéola, por exemplo, e isso gera uma perda de audição. E assim, perda de audição tem muitas causas. Para a gente poder dizer assim, foi isso, e às vezes a gente nem consegue dizer, né? A gente só diz, olha, a perda está aqui e vamos tentar minimizar o problema. Só conversando e examinando. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? Hoje em dia, não precisa ninguém ficar com perda de audição, ficar com dificuldade para ouvir. Existe um recurso simples, que é o aparelho auditivo, né? Ele funciona igual um óculos. Então, quando eu tenho um déficit de visão, eu vou lá na ótica, compro um óculos, boto no rosto e saio feliz. E o aparelho é a mesma coisa. Então, quem tem uma perda de audição, não fique em casa se conformando com essa perda de audição. Porque na hora que você vai, que tem o diagnóstico, que usa o aparelho auditivo, o aparelho ele vai lhe deixar ouvindo bem, vai estabilizar a perda de audição, porque a perda é progressiva, à medida que o tempo vai passando ela vai piorando, e o aparelho tem essa função de estabilizar. E quando é um paciente que tem perda de audição associado a um zumbido muito forte, o aparelho consegue resolver muito bem esse zumbido também. Então assim, nunca se conforme com a perda de audição. Procure ajuda, que na grande esmagadora maioria dos casos tem jeito e tem solução de lhe deixar ouvindo bem. Ouvindo pergunta, já sei até a resposta, inclusive, viu? Limpar o ouvido com cotonete faz mal mesmo ou é exagero? Responda, Marcos, Você já disse que faz mal. Faz muito mal, né? Na verdade, o cotonete, ele não limpa nada. Ele só vai empurrar a cera para dentro do canal. E esse acúmulo de cera com o passar do tempo, ele vai bloquear o canal e vai provocar uma dificuldade para escutar e precisar ir ao médico para poder limpar. Quando não, além da dificuldade para escutar, ele provoca um otite e o paciente começa a sentir muita dor. Quem for curioso, pegue uma caixinha de cotonete e leia aquelas letrinhas miúdas que tem no verso, que lá tem escrito bem claro que não deve ser usado no canal auditivo. Ouvindo Daniel faz uma pergunta bem curiosa. Doutor Marcos, é mito ou é verdade? Quem tem orelhas grandes é um sinal de que terá vida longa? Rapaz, o povo diz, né? Tem um parente meu, casado na verdade com uma pessoa da minha família, que tinha as orelhas do tamanho do mundo e ele viveu mais de 100 anos. Eu acho que pode ter relação. Eu lembro que eu era muito fã de Jô Soares e assistia às entrevistas dele. E Jô Soares tinha uma fixação com esse negócio de orelha grande. Quando ele via uma pessoa com orelha grande, ele ficava prestando muita atenção e comentava isso, né? Vai viver muito. Pela Geraldinho, dá para chegar aos 80 anos de idade, mais ou menos. Se Deus quiser. Tem mais perguntas?